Bom, nesse momento vamos iniciar a demonstração do módulo de projetos, na verdade, a demonstração do cadastro de projetos. Tá? Para tanto, precisamos acessar o menu de movimentações, projetos e inclusão de um projeto. Essa ação vai provocar a abertura da tela de cadastro de projetos, mas é importante ressaltar a importância, a grande relevância do conceito de um projeto para o SAGE. O projeto para o SAGE tem um significado similar ao conceito de centros de custo que nós temos nos sistemas comerciais. O projeto é a unidade básica de separação orçamentária, tá? Separação de despesas e receitas dentro de todo o sistema. Não existe movimentação financeira sem vinculação com um projeto. Então, um projeto pode ser um curso, pode ser um contrato, pode ser um termo aditivo, pode ser um convênio, tá? Pode ser um termo de cooperação e pode ser um centro de custo, como, por exemplo, o centro de custo da própria fundação, da própria instituição, da própria organização. O meio que o SAGE disponibiliza para que se consiga gerenciar as próprias informações, que a instituição consiga gerir as próprias informações e, por exemplo, utilizar para isso todos os relatórios de gestão financeira disponibilizados na ferramenta, é de criar o SAGE como de criar o centro de custo que representa a instituição como um projeto como outro qualquer, só que qualificado exatamente dessa forma. Então, o que vamos demonstrar a partir de agora é como criar projetos, detalhando cada campo e cada funcionalidade do mesmo. Com a escolha da opção de inclusão de um projeto, vai ser aberta a tela que vai permitir o cadastramento inicial das informações de projeto. Os avisos básicos de alertas são dados, embora eles não sejam pertinentes no momento, porque o projeto ainda não está cadastrado. Bom, na prática, o que precisamos preencher inicialmente são os dados básicos que compõem as informações fundamentais do projeto, que são chamados de dados gerais. O campo de referência nada mais é do que um campo que deve ser preenchido com o que chamamos de título do projeto, no sentido de ser o termo que vai ser utilizado para referenciar esse projeto dentro de todo o sistema, dentro de todo o SAGE. Esse é como se fosse o apelido do projeto, não necessariamente o seu nome ou titulação jurídica real. Então, eu posso pôr aqui projeto teste, tá? Projeto teste /2021. O campo seguinte é um campo que permite que você selecione qual é a natureza jurídica do projeto, tá? Qual o seu instrumento jurídico. Okay? O instrumento jurídico é o instrumento, é o documento que vai estabelecer a relação entre o agente financiador, tá? E a fundação ou a instituição que vai gerir o projeto, que vai administrar o projeto. Então, podemos definir aqui que é um contrato. Sempre ressaltando que todas essas listas de seleções que encontramos aqui no SAGE, elas podem ser sempre atualizadas através do menu de tabelas auxiliares. Então, por exemplo, os tipos de instrumentos jurídicos estão aqui determinados. Eu vou abrir aqui, olha, temos alguns de teste, temos vários instrumentos jurídicos. Você percebe que quando cadastramos um instrumento jurídico, nós vinculamos o mesmo a uma natureza financeira, um histórico, perceba aqui que é um de crédito e um de recursos. Na verdade, essa vinculação ela precisa acontecer porque quando créditos são depositados na conta do projeto cadastrado, no projeto vinculado a esse instrumento jurídico, esses créditos já serão cadastrados e vinculados automaticamente a essa classificação financeira. Esse atalhamento será melhor descrito quando analisarmos as questões do contas a receber no setor financeiro. Importante agora ressaltar que para criar um novo instrumento jurídico, basta simplesmente clicarmos no botão incluir e definirmos aqui o texto que compõe esse instrumento jurídico, formarmos o grupo de histórico e subhistórico, a categoria, que normalmente é de crédito, né?
um crédito e qual é o crédito de contrato? Normalmente aqui seria um crédito em contratos, tá? Para esse instrumento jurídico e clicar em confirmar. Se quisermos alterar algum, basta digitarmos as alterações. Se quisermos excluir, basta darmos um duplo clique na coluna mais à esquerda. Ao clicarmos em confirmar, todas as operações pendentes serão executadas, a inclusão, a alteração e as exclusões. Esse procedimento ele vale para praticamente todas as tabelas auxiliares, tá? Que seguem esse mesmo modus operandi. Então, voltando ao cadastro do projeto, criamos um instrumento jurídico que é um contrato. O número do projeto vai ser gerado automaticamente como um sequencial crescente. O título do pré-projeto seria o título provisório do projeto. O título enquanto o projeto ainda não foi oficialmente aprovado. É possível no SASV cadastrar um projeto com status de pré-projeto. Tá? Então, quando você cadastra um projeto com status de pré-projeto, você já deve dar uma referência, mas você pode pôr um título que referencia esse projeto provisoriamente. Tá? Então, um título qualquer que fica registrado aí, que pode ser o título final do projeto, mas pode ser alterado, mas você tem um registro aí do que é que ele era antes da aprovação do projeto. O título do jurídico seria um título que definiria como esse projeto estar qualificado, está definido no setor jurídico. Uma numeração oficial do projeto, um número oficial normalmente definido pelo setor jurídico da instituição, e caso seja um contrato, qual é o número oficial do contrato. Os campos de objeto do projeto e objeto do pré-projeto, eles permitem que o usuário crie um texto, cadastre um texto extenso, tá? Qual é o objeto definido do projeto? Qual é o objetivo do projeto real? O objeto do pré-projeto seria, na verdade, o objeto preliminar. O objeto que seria cadastrado inicialmente antes do projeto virar, antes do pré-projeto se transformar num projeto, tá? E quando o pré-projeto entrasse em execução, fosse de fato aprovado, passasse para o status de projeto, o objeto daqui poderia até ser copiado para o lado de cá, mas podia até ser alterado, de forma que manteríamos os dois objetos, o prévio, o preliminar e o final. As áreas de datas, data de vigência, tá? O período de vigência do projeto, que chamamos de inicial e atual, na verdade existe uma diferença. A vigência inicial é a vigência orçamentária, tá? Por exemplo, 1 de 2021 a 31 de 12 de 2030. Tá? Estamos criando uma vigência aqui de 10 anos. Okay? Perceba que esses campos estão desabilitados. Na verdade, quando salvarmos esse projeto, essa vigência atual será preenchida com essas informações. Mas a vigência atual ela será atualizada automaticamente sempre que houver uma alteração da vigência. E as alterações de vigência acontecem ou por erro de digitação, você vai vir alterar essas informações, ou quando há um termo aditivo, que é a figura que está aqui de termo aditivo, que está desabilitado, mas que nós descrevemos em outro vídeo, há um termo aditivo para alteração de vigência do projeto. Há um acordo entre o agente financiador e a instituição para que o projeto tenha sua vigência ampliada. E aí você não vai alterar a vigência que está cadastrada aqui, você vai criar um termo aditivo que vai expandir essa vigência, e aqui nessa área de vigência atual será sempre apresentada a vigência atualizada. O período de execução é o período efetivo de execução do projeto. Tá? Vou pôr aqui a partir do dia 2 de 1 de 2021 até o dia 30 de 12 de 2030. Tá? A data em que o projeto foi assinado, está aqui 2 de 1 de 2021, e o exercício inicial de execução. Os campos relacionados com o edital, número, tá? E a descrição do edital, eles normalmente são preenchidos com informações relativas a editais que tenham sido publicados pela instituição para fazer prospecção de projetos. Algumas instituições fazem isso, criam editais para atrair agentes financiadores ou coordenadores que queiram fazer uma parceria com a instituição para o gerenciamento de um projeto. E aí, nesse caso, você informa aí qual foi o número do edital. O número do SAP é uma informação bem específica. Em algumas situações, integramos o SAG implantamos o SAG em instituições que utilizam também o SAP, e aí é importante que haja um vínculo entre o SAP, o cadastro do projeto no SAP e o cadastro do projeto
no SAG. E aqui, nesse campo, nós pomos o número do SAP desse projeto. Número no SAP do projeto que está em cadastramento. O local de execução do projeto, por exemplo, em Recife, no estado de Pernambuco, tá? O local em que o projeto vai ser executado. E aqui temos algumas tipificações. Tá? Tipo ou categoria do projeto, tá? A área de atuação, tá? A subárea, a moeda, se a moeda for em real ou for em dólar, ok? Todas essas tipificações podem ser encontradas aqui em tabelas auxiliares. Ó. Áreas, subáreas, por exemplo, áreas estão aqui, todas as áreas que nós selecionamos aqui, ou visualizamos aqui. Então, elas podem ser alteradas e criadas seguindo o mesmo padrão, criando uma nova área, tá? E confirmando, por exemplo, área médica. Então, eu vou confirmar aqui a criação e eu posso simplesmente atualizar aqui a lista, ó, e aqui agora vai aparecer a área médica como uma opção de seleção. Eu não tenho nenhuma subárea nesse caso, porque eu acabei de criar essa área. As moedas, as categorizações, enfim. A situação do projeto, em geral, ele é criado como um pré-projeto, mas ele já pode ser criado como um projeto em execução. Se ele for criado como um pré-projeto, para que ele possa ser utilizado pelos demais módulos do SAG, ele precisa ter sua situação alterada. Tá? Então, existe um local no SAG aqui que é nova situação do projeto, que você vai selecionar o projeto, eu vou abrir a tela aqui, você seleciona um determinado projeto, consulta a sua situação, então olha, observe que esse projeto está em situação de pré-projeto. Para que eu passe a sua situação para a execução, eu simplesmente escolho essa opção e clico em confirmar. O projeto agora passa a estar em execução, ou seja, ele está disponível para uso em todos os módulos do SAG. Vamos deixar em pré-projeto, porque é um cadastro inicial. A opção de exigir rateio com base em moeda estrangeira é uma opção que é utilizada para um tipo de recurso do SAG em que créditos, quando são depositados na conta do projeto, podem ser distribuídos, podem ser rateados entre vários elementos de despesa ou rubricas. Esse tipo de rateio acontece quando as receitas realmente precisam ser vinculadas a elementos de despesa e não estar livre para serem executadas normalmente. Então você vincula um elemento de despesa e ela só pode ser gasta para aquele elemento de despesa. Então na prática você vai ter uma receita, uma grande receita entrando e você rateia cada uma parte daquela receita, cada pedaço daquela receita entre os vários elementos de despesa. Quando você tem um projeto que não é em reais, é em moeda estrangeira, essa opção aqui informa que o rateio tem que acontecer na moeda original. Então, se entra um depósito de 10 mil dólares, embora quando isso vai ser depositado, isso vai ser convertido, o rateio é feito em dólar. Depois que o rateio é feito em dólar, é que esse valor é convertido para reais e transforma-se, então, no valor que efetivamente está vinculado a cada elemento de despesa, uma receita do mesmo. Essa área temos uma série de configurações importantíssimas relacionadas ao projeto. Vamos analisar cada uma delas. Primeira opção, disponibilizar o projeto no portal do coordenador. A disponibilização de um projeto no portal do coordenador permite que o mesmo possa ser acessado através de uma interface web, tá? Que chamamos de portal do coordenador. O que vem a ser o portal do coordenador? A figura do portal do coordenador, e esse nome vem basicamente da vasta relação que o SAG tem com um tipo de instituição que são as fundações de apoio. As fundações de apoio, elas definem normalmente, elas têm um papel de gestão de projetos, okay, que são submetidos a elas normalmente por um coordenador, a figura de um pesquisador, junto com um agente financiador. A ideia é que um pesquisador de uma instituição, tá, queira executar a sua pesquisa, e para isso ele faz uma análise de algum edital de um agente financiador, como a FINEP ou a CNPq, por exemplo, e cria um projeto, envia para o agente financiador e o mesmo
pode começar a fazer a análise de que esse projeto é viável. E aí, nesse meio tempo, nesse meio de campo, o projeto, o coordenador, ou até mesmo o agente financiador, isso varia muito, pode entrar em contato com uma fundação de apoio para que a mesma faça a gestão desse projeto. Isso significa que a fundação de apoio ela vai gerir a execução daquele projeto como um todo, ela que vai realizar as compras, as contratações, todos os controles e fiscalizações necessárias para que a execução do projeto fique dentro da legislação. O coordenador é aquele que é o expoente responsável pela execução técnica do projeto. É ele que vai requisitar ou autorizar que compras sejam realizadas, contratações sejam feitas, mas ele não vai meter a mão na massa para que isso aconteça. Ele é apenas a pessoa responsável técnica pelo processo. Então a fundação, ao entrar nesse trio, tá, ela passa a gerir os projetos, tá? E aí é por isso que esses projetos, nesses casos, precisam ser cadastrados aqui onde estamos cadastrando, no módulo de projetos do SAGE, e para que os coordenadores, que são figuras externas, possam acessar os seus projetos e consultar as movimentações financeiras e até requisitar compras, contratações e, enfim, autorizar processos, esses projetos têm que estar disponibilizados, seus projetos têm que estar disponibilizados no portal do coordenador. Tá? Então essa é a figura de origem do portal do coordenador. Porém, existem outras naturezas de instituições que não são fundações de apoio e que a figura do coordenador, sob esse significado, não faz muito sentido. O que não impede o uso do portal do coordenador como uma interface externa, tá, a ser utilizada por até colaboradores da própria instituição que queiram iniciar processos de compras e contratações, tá, de qualquer parte, de qualquer localidade, independente de onde o SAGE esteja implantado. No portal do coordenador, quem tem acesso, tá, precisa ser cadastrado como coordenador. Vamos ver como fazer isso aqui na aba de coordenadores. Tá? E esse acesso vai dar condições para que o usuário tenha visualização de todas as movimentações financeiras do projeto, requisições, contratações, enfim, e uma série de funcionalidades descritas em um outro momento. Então, disponibilizar o projeto no portal do coordenador significa disponibilizar esse projeto para ser acessado por essa interface do portal do coordenador. A opção seguinte, disponibilizar a movimentação de rubricas no portal do coordenador, na verdade, permite que a movimentação dos elementos de despesa seja também visualizada no portal do coordenador. Sem essa opção marcada, o relatório de relação de rubricas não poderá ser visualizado no portal do coordenador. A opção seguinte, regido pelo decreto 8.241/2014. Esse é um decreto que regula processos de compras, tá? E aqui você pode informar a partir de que data a instituição, tá, passou a atuar sobre as regras desse decreto. Pô, a data que você desejar. Na verdade, essa é uma opção que determina processos diferentes no nosso módulo de compras. Se a instituição não tem um módulo de compras instalado, esse recurso não faz muito sentido de ser utilizado. Mas ele determina quando é que esse projeto está regido por esse decreto, tá? Os processos de compras são regidos por esse decreto, e a partir de quando essas regras passaram a ser aplicadas. Deixar aberta a informação sobre os salários dos funcionários. Essa é também uma opção que, se utilizada, só vai fazer sentido para instituições que têm o nosso módulo de folha implantado. Quando você cria uma folha de pagamento, as folhas de pagamento elas são separadas por projetos, certo? Então, se você tem um projeto com contratações, quando você cria uma folha para esse projeto, e essa opção está marcada como aberta aqui, essa opção está marcada, significa que quando a folha for calculada e liberada para ser paga, a listagem dos pagamentos vai aparecer mostrando quanto cada colaborador está recebendo. Com essa opção fechada, desmarcada, a folha será liberada para ser paga no financeiro sem qualquer visualização dos valores a serem pagos, a não ser o valor total da folha. Esse é um projeto que representa a fundação. Esta opção deve ser utilizada quando o projeto em questão representa o centro de custo da fundação. É quando você está criando
o projeto, que na verdade não é um projeto com nenhum agente financiador, é um projeto que vai ser utilizado para que você possa criar o orçamento da instituição, para que você possa gerir as despesas e receitas da própria instituição. Essa é uma opção que está mais ou menos em desuso, porque normalmente as rubricas que estamos utilizando sempre são rubricas, têm sido sempre rubricas genéricas. As rubricas específicas, os elementos de despesa específicos, são tipos de elementos que estão em desuso e não vamos adiantar explicações sobre o mesmo aqui. Na verdade, é uma opção que a opção que vai estar disponível é sempre a utilização de rubricas genéricas. A opção da fundação ser a contratante. A fundação é a contratante nos casos em que a própria instituição contrata o agente financiador, tá, para a obtenção de recursos. É quando a fundação foge da ideia de que o coordenador chega até ela para contratá-la e ela mesma recebeu os recursos do agente financiador. Nesse caso, ela sendo a contratante, a figura do coordenador não fez o processo de contratação. Quem fez foi a própria fundação de apoio. Isso é uma marcação exclusiva, ou quase exclusiva para a fundação de apoio, quando a mesma entra em contato com o agente financiador e ela mesma faz a contratação do processo. Projeto é um curso para projetos que vão ser configurados como cursos. Existem instituições que criam vários cursos, tá? Que administram vários cursos, que precisam ter inscrições na web, controles de portais, controles de alunos, de instrutores, mini controle acadêmico. Veremos na área no vídeo que explana o processo de cursos como isso pode ser feito. Mas, para tanto, projeto que você vai criar, o curso tem que ser um projeto e ele tem que estar configurado como um curso. O projeto é um curso, isso tem que estar marcado. SICOMV, essa opção deve estar marcada caso esse projeto precise ser enviado para o SICOMV, Sistema de Convênios do Governo Federal. E aqui é o número desse projeto no SICOMV. Já essa opção deve ser marcada caso esse projeto seja um evento. Caso esse projeto seja um evento, por exemplo, você está criando um projeto para gerir um simpósio, um congresso, um encontro, uma reunião. Então, e você quer que, por exemplo, disponibilizar a inscrição desse evento no portal, tá? Tudo dentro do site. Então, você deve criar esse projeto como um evento. Essa opção também é bem detalhada na área de eventos, assim como a de cursos. Tá? Então, nós temos um vídeo específico para a descrição de detalhes de como é que funcionam os projetos que são cursos ou eventos. Não mostrar a execução de atividades. Bom, essa opção, quando está marcada, tá, ela faz com que esse projeto em cadastramento não seja listado no nosso módulo de análise de custos. E aí, mais uma vez, para que essa marcação faça sentido, é preciso que a instituição utilize o nosso módulo de análise de custos, que é um módulo que permite que sejam calculados os custos de execução de todas as atividades de cada projeto. Você consegue mensurar o custo real de execução de cada projeto para a instituição. Quando você marca essa opção, não mostrar na execução da atividade, você está querendo dizer que nesse módulo, esse projeto não deve entrar em análise nenhuma. Esse é um projeto que não faz parte de nenhuma análise de custos. Ok? Ele não deve entrar nem nos cálculos de custos de atividades, nem muito menos no rateio das despesas gerais da instituição. Liberar para o portal da transparência. Essa é uma outra função importante que está intimamente ligada a outro módulo nosso, que é o módulo do portal da transparência. Se o módulo do portal da transparência não estiver implantado, essa marcação não serve de nada. Quando você libera um projeto para o portal da transparência, você está liberando mesmo para que as suas informações cadastrais e todos os seus documentos anexados que você deseja que apareçam no portal, tudo isso você está liberando para ser visualizado pela equipe, na verdade pela comunidade. O portal da transparência é um portal aberto, tá? Que obedece às regras impostas pela legislação sobre a transparência, tá? E que permite que os dados dos projetos e da instituição possam ser visualizados e acessados pela comunidade externa. Projeto possui almoxarifado.
mas uma opção que está intimamente relacionada com outro módulo nosso. Se não tiver implantado, essa opção não faz sentido, que é o módulo de almoxarifado e estoque. Quando você marca essa opção, o projeto passará a fazer parte, tá, dos relatórios, tá, que separam os bens de almoxarifado, os bens que foram, os materiais que foram cadastrados no almoxarifado, tá? Esses projetos marcados com essa opção poderão fazer parte dos relatórios como separadores dos materiais que estão estocados. Tá? Então, você vai poder consultar os materiais estocados que tiveram como origem e compra o projeto que estiver aqui marcado. Então, se você não marca essa opção, esse projeto não estará disponível como opção de consulta para separação de materiais estocados no almoxarifado. Proibir pagamento eventual. Na verdade, o pagamento eventual é um pagamento como de diária, como de um serviço prestado. Mas essa opção marcada, esses pagamentos estão proibidos para esse projeto. Não liberar a visualização do objeto no portal da transparência. Essa opção só faz sentido se a opção de liberar no portal da transparência estiver marcada e também se o portal da transparência estiver implantado na instituição. Nesse caso, todos os dados do projeto serão apresentados com exceção do seu objeto. Apenas o objeto não será apresentado. Se eu não marcar essa opção, tá, o objeto também será visualizado no portal da transparência. Solicitações que precisam ser liberadas pelo setor de projetos e convênios. Bom, essas opções, elas só fazem sentido com o portal do coordenador implantado. Quando você acessa o portal do coordenador, existe a possibilidade de você fazer requisições de compras de material permanente de consumo, requisições de contratações de serviços de PJ, serviços de IPF, de obras, de hospedagem, de compras de passagens. Tá? Quando você marca uma dessas opções aqui, você está dizendo que as solicitações que vierem do setor do portal do coordenador, que forem dessa natureza, de serviço de PJ, de obras e passagem, para terem as suas execuções continuadas, elas precisam passar por um crivo de autorização que acontece no setor de projetos. Bom, existe uma área, tá, no setor de projetos que faz essa autorização, tá, que vai liberar o processo para execução. Se for um processo de compras, tá, e o módulo de compras estiver implantado, a compra só consegue ser iniciada quando for feita a autorização pelo setor de projetos. Sem essas opções marcadas, as compras e solicitações de compras e contratações realizadas pelo portal do coordenador vão direto para os seus destinos e suas execuções. Por exemplo, uma compra de material de consumo já cai direto no setor de compras para que ela tenha execução continuada. A parte final dessa área do cadastro de projetos é a parte que permite a vinculação do projeto com alguma instituição. Tá? Eu posso criar aqui uma determinada instituição, centro, vou criar aqui um centro qualquer e um departamento. Tá? Você pode vincular essa instituição a várias instituições, ou apenas uma instituição em centro, a instituição centro e um departamento. Você pode ir incluindo aquilo que for pertinente. É um dado que permite que você depois possa consultar quais são os projetos vinculados à instituição, quais são as unidades e centros, né? Quais são os projetos vinculados a uma determinada unidade ou centro, enfim, e até um departamento. Ao término da configuração de todas as informações, o cadastro de todas as informações, para confirmar a gravação dos dados, basta clicar no botão salvar. Os dados serão, então, salvos e será dada uma mensagem, tá, dizendo que a inclusão foi realizada com sucesso e perguntando se você quer incluir um novo projeto. Se você escolher sim, a tela será limpa. Se eu escolher não, você poderá continuar o cadastro do projeto com a complementação de outras informações.